Número 1. Você é tolerante, hein? Vamos lá. Número 1, hein? Para quem foi escrita a carta de Tiago, escreva. E a resposta é? Deus da diáspora, muito bom. Número 2. Como ficou conhecida a reunião dos líderes da igreja que decidiu que os gentios não precisavam se tornar judeus para serem salvos? Escreva. A resposta é? Concílio de Jerusalém, muito bom. Agora, certo e errado. E se tiver errado, você tem que escrever o que é o certo, tá? Mais resumido possível. Mas vamos lá, certo ou errado? Número 3. As cartas do Novo Testamento foram originalmente escritas apenas com as divisões de capítulos. Certo ou errado? Escreva. E a resposta é? Não tinha o quê? Capítulo nem versículo, né? Vamos, número 4, certo ou errado ainda? A igreja de Antioquia da Síria se concentrava em alcançar os gentios, enquanto a igreja de Jerusalém se concentrava em alcançar os judeus. Certo ou errado? Escreva. E a resposta é? Certo, muito bom. Número 5. Havia, certo ou errado ainda, havia duas denominações cristãs, a dos judeus e a dos gentios. Certo ou errado? Escreva. E a resposta é? Errado. A igreja era uma só. Agora você vai completar. Número 6. A carta de Tiago foi escrita provavelmente na cidade de... Escreva. E a resposta é? Jerusalém. Muito bom. Número 7. O tema da carta de Tiago é? Escreva. Fica mais fácil, né? A resposta é? Show de bola. Número 8. Múltipla escolha. Preste atenção nas alternativas, hein? O que Tiago critica em sua carta é alternativa A, pouca fé, alternativa B, boas ações, ou alternativa C, fé sem ações. Alternativa C, fé sem ações. Qual é a resposta? C. Muito bom, fé sem ações. Número 9, responda. Por que os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio? Escreva. Não é para escrever mais uma carta bíblica não, tá? Só mais resumido possível. Vamos lá, qual é a resposta? Exatamente o que vocês fizeram. Confusão com os cristãos. Tem que ter confusão e tem que ter cristão. Briga, confusão, qualquer coisa com os cristãos, tá bom? Número 10. Qual é o tema da primeira e da segunda carta de Tessalonicenses? Escreva. E a resposta é? Volta de Cristo, o padrão de Deus para mim. Número 11. O que é escatologia? Escreva. E a resposta é? Estudo
estudo dos acontecimentos dos últimos tempos, doutrina dos acontecimentos dos últimos tempos, tem que ter últimos tempos na sua resposta aqui. Número 12. Em que carta somos ensinados a nos afastar dos ociosos? Escreva. E a resposta é? 2 Tessalonicenses, muito bom. Número 13. Qual era o principal problema da igreja de Corinto quando Paulo escreveu-lhes a primeira carta? Escreva. E a resposta é? Imaturidade. Qual é o tema da primeira carta aos Coríntios? Escreva, número 14. Qual é o tema? Deixe de ser criança. Nota 10. Número 15. Quais cartas Paulo escreveu durante sua segunda viagem missionária? Escreva. Quais cartas Paulo escreveu durante sua segunda viagem missionária? E a resposta é? 1 e 2 Tessalonicenses, exatamente. Número 16. Quem levou a segunda carta aos Coríntios? E a resposta é? Tito, muito bom. Número 17. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo defende seu apostolado, dizendo que sua autoridade havia sido dada por quem? Escreva. A resposta é? Jesus, o próprio Cristo. Número 18. Qual o tema da segunda carta aos Coríntios? Escreva. E a resposta é? Show de bola. Número 19. A segunda carta aos Coríntios foi escrita durante qual viagem de Paulo? Escreva. A resposta é? Terceira viagem. Número 20. Para quem seria enviada a oferta mencionada em 2 Coríntios? Escreva. Para quem seria enviada a oferta mencionada em 2 Coríntios? Escreva. A resposta é? Jerusalém, irmãos da Judéia, qualquer coisa nessa linha. O pessoal dali de Jerusalém, tá? Se você ficou tristinho, não conseguiu fazer os 20 pontos, pode dar a chance da sua vida agora, né? Porque não é só isso, né? Aquela coisa de vendedor, olha só. Se você trouxe uma Bíblia em papel, assim, ó, que você possa pegar, virar. Eu sei que você adora seu celular, seu smartphone. Se você trouxe uma Bíblia em papel, você tem mais um ponto. Olha só, mais um ponto. Gente, a Bíblia em papel, cientificamente comprovado, você tem compreensão melhor. Eu sei que a digital tem o seu momento, o horário para a gente ler, mas se você puder ler em papel, prefira ler em papel, tá bom? A compreensão melhora bastante. Segundo aviso, você vai somar os seus pontinhos agora e você vai colocar no tablet sempre a quantidade de acertos que você teve, mais esse contexto agora, obviamente, né? Quantidade de acertos. Se em alguma das situações anteriores você fez algum cálculo para dividir a sua nota por 2, calculou, tirou a raiz quadrada, fez qualquer coisa e errou, você agora, depois da aula, obviamente vai procurar lá a mesa do secretariado para corrigir a sua nota, tá? Porque é a quantidade de acertos que você teve e não a sua nota. Essa nossa aula agora se encontrando, né? Porque passa uma semana extra, não sabe onde foi que a gente parou. E para ajudar você a se encontrar, a gente vai usar o método formiga. Formiga? Será que eu vou ter que montar um trabalho em equipe, fazer o esforço?
Não. Olha só, envolve, ó, doce mesmo, para ajudar você aí, ó, a estimular você a se encontrar. E que viagem a gente parou na última aula, hein, pessoal? Terceira viagem. A partir de agora, se você souber, você só levante a sua mão, tá? Não responda de imediato. Tem uma igreja que ela estava confusa sobre a segunda vinda de Cristo. Que igreja era essa? Quem souber, levanta a mão aí. Tessalônica. Quem souber, levante a mão, pé. Aê, olha só. Tem uma carta que trata sobre finanças. Quem sabe? Eita, já ia dar um bis inteiro. Alguém me ajuda aqui para abrir esse bis, por favor. Aê, 2 Coríntios, certa resposta. Qual era o mesmo idioma oficial do Império Romano? Levanta aí a mão. Ali. Qual é? Latim. Pega aqui. Tinha o império vigente aqui, era o Império Romano. Só que o povo, ele era influenciado por uma cultura de um outro império. Quem sabe? Olha ali, eu vou abrir porque quem senta na frente, né? Qual é? Aê, Império Grego. Muito bem. Então a gente parou aqui na terceira viagem. Paulo estava na Macedônia quando ele escreveu para Corinto. E ele diz o seguinte: olha, arrumem aí a casa, que eu tô chegando com o pessoal aí, recolham as ofertas. É igual quando sua mãe manda você arrumar a casa, né? Você vai lá, coloca a poeira debaixo do tapete e ele corre que eu tô chegando aí. E Paulo chega em Corinto e escreve a sua próxima carta, a carta aos Romanos, ainda na sua terceira viagem missionária. E Paulo ele escreve para aquelas pessoas que se reuniam naqueles locais pequenos, né? Aquela carta para aquele povo que o evangelho ainda não tinha chegado lá, o evangelho não chegou através por meio de Paulo. A gente falou disso quando a gente falou o quê? Quando os judeus foram expulsos pelo império. O evangelho já tinha chegado lá, Paulo não. E Paulo ele queria muito ir pregar lá em Roma. Por que eu sei que Paulo queria chegar até Roma? Porque você, como aluno excepcional de Atos que você foi, você se lembra que Deus, no momento da conversão de Paulo, disse o que para ele? Que ele seria mensageiro dos gentios e seus governantes, seus reis, né? Então o destino final de Paulo, já que ele iria pregar para os gentios e seus governantes, seria Roma. E nesse ponto da história, Paulo ele tem uma decisão, bola um plano de 2 fases. Na primeira fase, ele ia terminar a sua terceira viagem, ia voltar aqui para Jerusalém e deixar toda aquela oferta que ele tinha recolhido, porque vocês se lembram? Jerusalém estava passando por uma crise, necessidade, o povo ali estava com fome, então ele iria voltar aqui e na sua segunda fase ele iria para a Espanha, que não está aqui no mapa, mas fica bem aqui, mais ou menos aqui, pertinho de Portugal. Então nesse trajeto aqui, ele iria dar uma paradinha aqui em Roma. E você pode estar se perguntando, mas os judeus não haviam sido expulsos de Roma? Só que nesse momento da história, o imperador que havia decretado a expulsão dos judeus, ele tinha morrido. Ele morreu, como diz aqui a nossa irmã. Então esse decreto ele já tinha perdido a força e o plano de Paulo parecia assim ser um plano bom. E Paulo escreve a carta aos Romanos para aquelas pessoas, para aquelas igrejas bem domiciliares, né? Aquelas pessoas que se reuniam nas casas dos irmãos. Eles viviam numa cidade onde politicamente, moralmente e espiritualmente era corrompida. Roma ela tinha tudo que é de ruim em termos morais naqueles tempos. E as pessoas elas se reuniam em locais bem apertadinhos, em cubículos mesmo. Nem pensar uma reunião
daquelas grandiosas, né? Porque o império, ele não permitia esse tipo de reuniões, principalmente as não autorizadas, como é o caso dos cristãos. Lembra que os cristãos nem sinagoga, nem templo, eles não tinham nada, eles se reuniam nas casas? Eles não eram considerados pelo império como uma religião, eles viviam à margem da sociedade. Então Paulo ele escreve essa carta sabendo que quem iria ler seriam aquelas comunidades pequenas que iriam passar de mão em mão, que as pessoas iriam escrever, copiar aquelas cartas e passar umas para as outras. Ele sabia que seria nesse contexto que seria lido, que as pessoas iriam ler repetidas vezes. E essa carta ela nos traz um conjunto de ensino bem gerais e exortações bem específicas para esse povo. E Paulo ele também apresenta nessa carta, que é o tema aqui de Romanos, o Evangelho. Boas notícias. E Paulo, ele começa essa carta mais ou menos assim: olha, eu queria muito visitar vocês, mas só, sabe como é que é, né? Viajando muito, viajei demais, muitas milhas. Eu queria passar aí, porque eu queria compartilhar o Evangelho com vocês. Porque se tem uma coisa da qual eu não me envergonho, é do Evangelho, que é para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro para os judeus, depois para os gentios. E ele começa a explicar esse Evangelho que revela a justiça de Deus. Em linhas gerais, Paulo estava querendo explicar que o Evangelho, que Deus se revelou tanto para gentios, através da sua criação, das coisas criadas, quanto para os judeus, através da sua lei. Mas tanto os judeus e gentios, eles tinham ignorado a Deus, eles se corromperam de um tal jeito, e esse jeitão, Paulo ele explica aqui como é que era aqui em Roma. Olha, vocês têm imoralidade, homossexualismo, depravação, maldade, vocês têm todas as coisas péssimas, e vocês sabem muito bem quais são. E não pensem que os judeus, por se apoiarem nas suas leis, no orgulho de ser povo de Deus, mas é tudo farinha do mesmo saco. Judeus e gentios, são todos iguais. Todos são pecadores e carecem da glória de Deus. E Deus providenciou uma forma de justificação, que foi o sacrifício de Jesus, que foi o pagamento adequado que satisfaz a justiça de Deus. E Paulo ele continua, ele diz: não é pela lei, não é pelas obras, não é por um conjunto de qualquer outra coisa que você faça essa combinação entre lei e obra, não. É pela fé em Cristo Jesus. E não é só para judeu, não. É para todo mundo. Porque, segundo Paulo, judeus, não existe aquela história de Deus dos judeus, Deus dos gentios. Não. Deus, ele é um só. E a consequência dessa justificação, do sacrifício de Jesus, ele fez com que a gente tivesse o quê com Deus hoje? A paz, que fôssemos reconciliados, que fizéssemos as pazes com Ele. E não só isso, Ele nos faz também o quê? Começou a nossa transformação, começou a nos moldar a imagem de Cristo Jesus. E essa separação, ela não começou agora não, com esses pecados que vocês vê, essa história bem mais antiga do que parece. Começou lá no Éden com Adão. E no momento que Adão pecou, todos nos tornamos pecadores. Só que quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para viver uma nova vida, conforme o Espírito que habita em nós. E é esse Espírito que nos torna filhos de Deus, filhos
por adoção. E se você é filho, você automaticamente é o quê, pessoal? Herdeiro. E todo filho tem direito à herança, às bênçãos e todas as coisas que Deus prometeu. Isso é muito bom, né? É muito bom ser filho, ter a herança, poder contar com as bênçãos de Deus. E é esse mesmo Espírito que nos torna filho de Deus, que nos torna herdeiro. É esse Espírito que nos capacita, que nos impulsiona, ele que nos impele e nos constrange a vivermos como filhos de Deus, a vivermos conforme a imagem do seu Filho, de Cristo. Nessa evolução do Evangelho, Deus ele nos traz de uma condição de pecadores separados dele para perto dele. E ele começa a nos moldar. Só que vivemos num período de transição entre o que a teologia chama do já e o ainda não. Já porque já somos filhos, já fomos adotados. E o ainda não porque a gente ainda não foi completamente moldado à imagem de Cristo. Somos, pessoal, a imagem perfeita do Filho de Deus? Ainda não. E João, ele escreve isso bem claro quando ele diz bem assim: somos filhos, mas ainda não foi manifesto tudo o que devemos ser, tudo aquilo que seremos. Mas, então vivemos onde? No período de ainda, já e o ainda não. Mas por mais que a gente esteja nesse período de transição, que ainda não sejamos perfeitamente a imagem de Cristo, ele diz que nada, você pode ter certeza, segurança de que nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem qualquer coisa na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso você encontra lá em Romanos 8, 38, 39. E que segurança é essa, gente? Sabe por quê? Porque a gente entende que o que depende, não depende de eu ser, quanto eu já fui transformada, quanto eu já fui moldada por Deus. Depende de só uma coisa. Depende de eu ser filho. E isso nós já somos, já aconteceu. Somos filhos porque Deus ele nos deu o espírito do seu filho. E Paulo ele critica fortemente os romanos, né? Porque em sua vida apoiada no ritualismo, no orgulho da lei, tanto que a ponto que os romanos eles ficam se perguntando, então, como é que a gente tem que viver? E Paulo ele começa a sua sessão ali de aplicação prática do Evangelho, o vivam assim, ele lista lá. Não absorva os padrões desse mundo. Tenha um amor como base dos seus relacionamentos sociais. Valorizem-se mutuamente, de acordo com cada um tem o seu talento. Cada um aqui nessa sala tem um talento que Deus deu. Você deve usar esse talento para Deus. Não satisfaça os desejos da sua carne. Não use os costumes de vocês, bebidas, festas, comidas, para que seu irmão tropece. Porque Cristo morreu por ele. E isso é suficiente. Isso que deve importar para você. Vivam em união, aceitem uns aos outros. E antes de concluir, Paulo relembra aos irmãos lá de Roma: olha, lembre-se, eu estou indo para a Espanha, eu quero ir para a Espanha, mas eu preciso contar com o apoio de vocês. Provavelmente Paulo, ele faz por essa solicitação de apoio, ele tem escrito, seja o motivo dele ter escrito essa carta. E para contar com esse apoio, ele vai lá, ó, já estou digitando, já estou na era, né? Ele vai lá e fala, detalha o evangelho completo ali para eles, para poder contar com esse apoio.
E ele diz bem assim: olha, eu não consigo fazer tudo sozinho, eu preciso do apoio da igreja, do apoio da igreja de Cristo. E ele finaliza lá pedindo orações para que tudo ocorra bem aqui em Jerusalém, para que ele possa seguir viagem até a Espanha e parando aqui em Roma, para que ele se encontre com seus irmãos ali. E Romanos ele termina com a maior saudação de todas as cartas bíblicas. Ele recomenda a carta à irmã Febe, provavelmente era ela quem levaria essa carta. E ele diz assim: olha, mando lembranças lá para Paula, para Valdirene, mando lembranças lá para Lourdiane, para PH, mando lembranças lá para o Paulo, para Paula. E ele se lembra dos amigos dele ali no final. E como é bom, né? Ter amigos e se lembrar, não esquecer dos nossos amigos nesses momentos mais importantes. Mas e daí? O que isso tem a ver comigo, né? O que essa história toda tem a ver comigo? Vivemos num país e no momento da história em que há muitos evangelhos. Eu não falei evangélicos, eu falei evangelhos. Temos o evangelho da cura, da prosperidade, né? O evangelho da libertação. Parece que o evangelho virou um produto na prateleira, lá no supermercado, onde você vai lá, escolhe o sabor, o que mais lhe convém, o que mais lhe agrada. Ah, é melhor esse aqui que é mais docinho, né? Mais leve. Esse daqui não, esse daqui é muito pesado, não consigo engolir, não é bom pra mim não. E você vai lá e escolhe. Mas como é que partindo da morte de Jesus, a gente consegue chegar a diferentes lugares? E já prevendo isso, foi que Deus deixou através de Paulo a explicação bem detalhada sobre o que é o Evangelho. E afinal de contas, você sabe o que é Evangelho? O que significa a palavra Evangelho? O que é, pessoal? Boas notícias. E que boas notícias eram essas? As boas notícias, quando Paulo e os apóstolos falavam, eles tinham dois significados. O primeiro significado é que Jesus morreu e ressuscitou. O segundo significado era que, como o sacrifício de Jesus tinha sido suficiente, não precisava de mais nada, tinha pago o preço do pecado. E que aproximaria o pecador diante de Deus, justificaria o pecador diante de Deus. E outro evangelho que omite ou acrescenta qualquer coisa nisso, não é evangelho. Paulo ele usa evangelho 12 vezes em Romanos, e em todas as outras cartas ele tem a mesma definição. E é esse mesmo evangelho que ele apresenta em Gálatas 1:8, quando ele enfatiza que não há Jesus, mas lei. E amaldiçoa quem apresente outro evangelho. É por isso que as religiões que falam em Jesus e mais qualquer outra coisa, elas não podem se intitular em evangélicas, porque não pregam o evangelho. Quem é o autor de Romanos, pessoal? Onde ele estava quando ele escreveu essa carta? Para quem que ele escreveu? Que pergunta difícil, né? Para quem? Olha lá, povo sabido. Qual é o tema dessa carta? Boas notícias. Eu até me espantei agora. Qual é o tema dessa carta com a energia de vocês? Vamos lá. Boas notícias. Aê! Muito bom, gente. Boas notícias, e que boas notícias que chegaram até a gente. Eu vou tirar sua tentação daqui para você não ficar olhando pro doce, tá bom? E perder a concentração na aula, né? Então a gente vai botar ela de volta para cá. Boas notícias. Sabe como é que a gente vai fazer esse gesto? Boas notícias, espalhar. Por quê? Porque notícia boa a gente espalha. Eu sei que de vez em quando a gente espalha notícia ruim também, mas espalha de conta que não, né? Então, assim, ó. Romanos, 1, 2, 3. Romanos. Boas notícias.
Desde o comecinho, vamos lá, começando de Tiago. 1, 2, 3. Tiago, a fé verdadeira transforma. Gálatas, justificados pela fé. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, a obra de Cristo para o 1 Coríntios, deixe de ser crianças. 2 Coríntios, finanças, defesa da palavra. Romanos, boas notícias. Pode sentar, eu já falei que de frente para cá isso fica tão mais fácil, né? Só não sei por que fica fácil desse jeito, quando a gente está de frente para cá, né? Pois bem, Paulo está na sua terceira, qual é a viagem missionária que a gente está aqui? Terceira. A gente dá um bichinho aqui de volta. Paulo está na terceira viagem missionária. Está finalizando, ele tem um plano. Qual é o plano dele? Você ouviu agora há pouco? 2 fases. Primeira fase. Ele tinha um plano, jura? Parece igual o nosso plano. Eu tenho um plano, eu vou começar e eu vou terminar. O que vai acontecer no meio, tanto faz, né? Isso, a primeira fase tem que ter. Pegar a oferta que ele tinha recolhido e trazer para cá, olha, para Jerusalém, para os irmãos da Judéia. Você precisa saber disso, hein? E a oferta está sendo levada para quem? Jerusalém, exatamente. E a segunda fase? Qual é a segunda fase? Ele vai para onde? Ele pretende, na verdade, você vê que nem todo plano de um homem de Deus dá certo, né? Ele pretende ir para Espanha, que está bem aqui, tá bom? E aí ele está terminando essa viagem, ele está vindo de volta aqui, passa, entrou de aquele menino senta no lugar errado na janela, né? O Paulo passa a noite pregando, ele tem sono, cai, como era o nome do menino que morreu lá, que caiu da janela? Eutico era o nome dele, ressuscita, né? Segue viagem, o Paulo não quer parar com o pessoal de Éfeso porque vai tomar muito tempo, ele para em Mileto. Em Mileto tem uma despedida fantástica, toda vez que eu leio eu choro, que despedida maravilhosa. Toca o barco, Paulo vai embora e quando ele está indo no meio do caminho, o Espírito só revela para ele que prisões e sofrimentos o aguardam. O que Paulo faz? Opa, estou fora, prisão e sofrimento não é de Deus não. É isso, né? Depois não é de Deus, sofrer não é de Deus não, gente, né? É a mentalidade que não tem? Pois é, Paulo não pensava desse jeito não. Deus deu uma missão para ele, com prisões e sofrimento, sem prisão e sofrimento, com sofrimento, sem sofrimento, com chocolate, com qualquer combinação dessa que tenha sofrimento, vai do mesmo jeito, porque eu tenho um propósito, uma missão. Paulo diz assim, olha, eu não estou nem aí se eu vou sofrer, eu estou disposto até a morrer por isso. E eu tenho certeza que você lembra de um versículo, né, que quando Paulo diz isso, que sumiam uns pedaços assim quando você fez Atos, não fez Atos? Lembra? Você está aqui porque você fez Atos. Eu espero que você tenha uma memória maior que um rato, né, e que lembre assim, que tinha um versículo que sumia que começava assim, com todavia, não me importo, não sabe. Aí agora, né, graças a Deus, tem uma carta, uma Bíblia escrita, você vai abrir a sua que está em Atos 20, 24, você vai abrir sua Bíblia, naqueles 15 segundos que você disse lá em Panorama que você sabia abrir, Atos 20, 24, tá? E a gente vai ler o que Paulo falou nessa hora que estava dizendo que prisões, sofrimentos e tudo mais. Atos 20, 24, já? Todo mundo? Olha, eu vou mandar tirar aquele ponto que deram para você em Panorama, tá dizendo que você sabia abrir a Bíblia em 20 segundos, em 10 segundos, seja lá quanto era, nem lembro mais quantos são. Eu falei 10 e alguém inflacionou, disse que era 15. Né? Atos 20, 24, já todo mundo? Vamos ler junto? No 1, no 2 e no 3? Todavia, não importa quem considera a minha vida de valor algum para mim, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Estou nem aí para a minha vida, se meu compromisso é terminar o ministério que o Senhor me deu, tá bom? E aí ele chega em Jerusalém e termina a terceira viagem. E quantas cartas Paulo escreveu na terceira viagem? Olha só, quantas foram? Terceira viagem, quantas foram? 3. Que foram o quê? 1 Coríntios, 2 Coríntios. Aí ó, você, olha, dica de professor. Quantas cartas Paulo escreveu na segunda viagem? 2, né? Primeiro e segundo São Luís. Quantas cartas Paulo escreveu na terceira viagem? 3. 1 e 2 Coríntios e Romanos. 1 e 2 Coríntios e Romanos. Agora ficou legal, tá bom? Então você já sabe quantas cartas foi. Ele chega então
em Jerusalém, dá um rolo danado, confusão com os judeus. Você foi aluno de Atos, sei que você sabe contar essa história, você vinha para cá para frente agora, vou até chamar um de você, gelou, né? Vou chamar não, tá? Então, você sabe, deu uma maior confusão, entra em cena quem? O comandante Cláudio, que era o chefe da Rocan, lá de Jerusalém, né? Chefe da Rocan, prende o homem no meio da confusão lá, manda prender, tenta entender o que está acontecendo, ele não entende nada do judaísmo. Na verdade, a preocupação dos líderes romanos era só qual? Manter a paz, manter a ordem. Tem alguém fazendo confusão, a gente recolhe, né? Aí ele tenta entender a confusão, ele não entende a confusão, ele diz assim, vou mandar esse camarada lá pro governador, vou me livrar dessa jaca, né? Não quero confusão aqui em Jerusalém, meu compromisso é só fazer essa cidade ficar em paz, vou mandar ele lá pro governador, e ele manda Paulo para cá pro governador, que não mora em Jerusalém, porque a capital mesmo da Judéia é Cesareia. Cesareia. Por que você acha que tem esse nome? Por causa de César. Herodes construiu essa cidade, uma cidade portuária, para dar aquela puxada de saco no imperador, né? Aí ele botou o nome de Cesareia. É onde fica o governador romano. Aí o Cláudio manda Paulo para lá, para o governador romano. Como é o nome do governador romano nessa época? Rapaz, gente, show, né? Já é da dica do gato. É o mesmo nome do gato, que começa com F, né? Aí eu tenho medo dessa dica do gato que começa com F, você achar que o nome do governador era Frajola, né? Não, era Félix, tá, gente? O nome do governador era Félix, né? Então faz cada piada pra você lembrar, né, do nome. Era Félix o nome do governador nessa época. O governador não entende absolutamente nada de judaísmo, né? O Paulo não havia cometido nenhum crime, nem contra Roma, nem contra o templo, nem contra os judeus. Mas aí o governador, a fim de que sabe que Paulo veio. O que Paulo está trazendo para cá mesmo quando chegou? Dinheiro. Ele não é o governador, rapaz, ele contou essa história que está vindo aí, veio só deixar uma oferta. Vai, o homem deve estar cheio da papa, vai que cai um negócio para mim aí, né? Aí ele, para agradar os judeus e tentando cair uma babita, ele segura o Paulo preso ali, quanto tempo? Você lembra de quanto tempo foi? Eu vou dizer para você, 2 anos. Vamos botar o Paulo aqui. 2 anos preso em Cesareia, tá? 2 anos, tá bom? Paulo fica preso. Você que pensava que esse negócio de propina e burocracia, né, era uma coisa que começou com a Lava Jato, né? Mas tá aí, ó, faz muito tempo. Aí você tá pensando assim, poxa, o Paulo foi condenado à prisão e passou 2 anos preso. Não, Paulo não foi condenado à prisão. E vamos esclarecer uma coisa. No sistema judiciário romano, não existia essa pena de prisão, gente. Tá? A pessoa ficava presa, aguardando o julgamento. Ela não era condenada à prisão. Tanto é que no Império Romano não existiam cadeias, nesse sentido, prisões, como a gente conhece agora, tá? As pessoas ficavam lá naquela cadeia, nas grades, lá no cárcere, enquanto elas eram ou julgadas ou aguardavam a sua sentença de execução, né? A execução da sua sentença. Mas não existia, foi condenado à prisão. As penas do sistema judiciário romano, elas eram multa, né? Rico sempre pagou só a multa e saiu fora, né? Ela era multa. O camarada no sistema judiciário romano, ele podia ser condenado a confisco de bens, ou seja, toma tudo que ele tem, né? Toma tudo. Ele poderia ser condenado a trabalhos forçados, nas pedreiras, nas minas, em vários lugares. Ele poderia ser condenado a castigos físicos, isso aí você já viu, né? Chibatadas e torturas e tudo mais. Ele poderia ser condenado ao exílio. Quem foi o personagem bíblico condenado ao exílio? Foi exilado? João, muito bom. Ele poderia ser condenado à escravidão, gente. Você poderia cometer um crime, ser julgado e se tornar escravo. Tá? E ele poderia, por último, ser condenado à morte. E aí você pensa morrer no meio romano, né? Lá no Império Romano era modos de morrer no Império Romano. Todos, né? Todos. Você podia morrer de qualquer jeito. Eles eram criativos para isso, né? Você podia morrer apedrejado, você podia morrer crucificado, você podia morrer esquartejado, você podia morrer decapitado, né? E aí queimado em óleo, qualquer maneira nova que se inventasse, mais cruel possível, os romanos condenavam a pessoa à morte. Então Paulo não está preso aqui condenado, ele está esperando o julgamento. E o juiz, que é o governador, não dá uma sentença, fica lá enrolando, esperando o quê? Uma babita que não saiu. Muito bem, Roma troca sempre os seus governadores, entra um outro governador no lugar do Félix. Como é que é o nome do outro governador? Festo, o marido da Festa. Isso. Você vê, com F é o Frajola dessa vez. Não é o Frajola. É o Festo, que é o marido da Festa, né? Que entra no lugar do outro governador. E ele vem com a mesma coisa, né? Ele quer agradar os judeus. Ia se livrar da jaca, não quer confusão. Aí ele já chega para Paulo e diz assim: Paulo, eu tive uma ideia, olha, filé, Paulo.
faz o seguinte, tu não tá afinzão assim, do fundo do coração, de querer ser julgado lá pelos teu povo lá em Jerusalém, né? Aí eu me livro desse problema aqui, né? E fica tudo bem estimado por lá mesmo, né? E não é problema meu, porque tu é cidadão romano, né? Não quer, não tá afim não, Paulo? Aí o Paulo diz assim, olha, Deus já me chamou para pregar o evangelho os seus reis, eu tenho que ir para Roma. Se tu tá afim de me entregar para os judeus para ser morto aqui, eu faço uso do meu foro privilegiado, né? Esse tempo de lava-jato é legal porque todo mundo sabe o que é isso agora, né? Foro privilegiado, né? Foro privilegiado, prisão domiciliar, né? Botou só Paulo ter tornozeleira, né? Eletrônica, né? Mas assim, eu faço uso do meu foro privilegiado. Eu quero ser julgado lá no Supremo Tribunal, né? Agora, né? Vou ser julgado no Supremo. Eu apelo para quem? Para César. Eu vou para Roma, eu apelo, eu tenho direito, sou cidadão romano, vou ser julgado então pelo imperador. E aí, Paulo vai ser julgado então pelo imperador. Paulo é entregue então para uma escolta, tá? Era plano de Deus que Paulo fosse para Roma. Não era plano de Deus que Paulo fosse para Roma? Plano de Deus. Ele é entregue aqui para uma escolta, começa uma viagem. Que viagem turbulenta, gente. Tribulação, né? Que o pessoal, né? Essa denominação gosta dessas palavras, né? Tribulação. Que viagem difícil, né? Aí, temporal, vendaval, não sei o que. Bem aqui o que aconteceu em Malta, não é, viu? Naufrago, não era vontade de Deus, né? Aí não é de Deus, não, de novo, né? Não é de Deus, não. Quando é muito difícil assim, não pode ser de Deus, né? Eu quero saber quem contou pra você essa mentira de que as coisas de Deus são fáceis. Porque fácil, gente, é fazer a vontade da carne. Essa daí a gente faz assim, ó, um pé só, perna cruzada até, entendeu? Nem sempre fazer a vontade de Deus é fácil, nem sempre estar no plano de Deus significa que você vai, perdoa a expressão, mas sentar no pudim, né? E esperar tudo, ficar tranquilo, a vida passar. Não, muito pelo contrário, a vontade de Deus muitas vezes é bem difícil de ser realizada. Muito bem, Paulo chegou aqui em Roma, e em Roma ele continua preso, em prisão domiciliar, outra palavra que você está acostumado a ver na televisão, né? Ele passa mais um tempo aqui em Roma esperando ser julgado, prisão domiciliar. Ele não pode ir no mercado, não pode falar com ninguém, né? Não tem colega, mas não pode ir para as praças pregar, mas está cheio de amigos. E ele pode pregar o evangelho para quem vai visitá-lo na sua casa, e ele também pode escrever. E aí ele escreve, mas escreve carta que não acaba mais nesse período. São conhecidas como cartas da prisão, tá? Cartas da prisão. E que cartas são essas da prisão? Vou pedir que você anote aí, cartas da prisão, e anote só as referências, não esqueça de Colossenses, não. Você sabe que CL é Colossenses, né, gente? Então, vamos lá. Quais são as cartas da prisão? Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses. Beleza? Então Paulo está lá preso, vou matar o meu nome aqui. Aí enquanto Paulo está na prisão, esperando lá, chega um camarada lá, um escravo, fugido do seu senhor. O escravo fugiu dessa cidade, tem aqui ó, Colosso. Como é o nome do escravo que fugiu? Onésimo. Isso, o pessoal é pouco nessa turma, gente boa, né? E como era o nome do senhor dele, de onde ele fugiu? O nome do senhor do escravo, agora foi o nome do senhor do escravo, era Filemon. Só fugiu do Filemon, tá bom? Vou botar o Filemon aqui embaixo para a gente associar. Filemon. Tá bom. O Onésimo fugiu do Filemon, encontrou o evangelho. Agora Paulo pretende mandar o Onésimo de volta para o seu senhor, tá bom? Vou esperar você anotar os nomes aí, para olhar no fundo dos meus olhos azuis. Eu já falei que se você não enxergou o azul dos meus olhos é porque você não olhou bem ainda. Então se concentre, olha que você vai enxergar. E aí ele vai mandar o Onésimo de volta com uma carta. Qual é a carta que ele vai mandar para Filemon? Devia só cair essas questões na prova, né? Qual foi o nome da carta mandada para Filemon, né? Filemon, né? Seria, olha, né? Ele vai mandar o Onésimo de volta com a cartinha para Filemon, junto com outro camarada, um companheiro de viagem, né? Não vai mandar o escravo sozinho de volta. Ele manda então junto Tíquico, que é um nome bonito para você não botar no seu filho ou no seu neto, Tíquico, né? Aí eles estão se preparando lá, né, para viagem. Veja só, é uma viagem grande. Sai daqui, vem para cá, tem que ter um monte de preparativo, porque senão o dinheiro acaba no meio do caminho, né? Estão se preparando para a viagem. Aí chega lá de Colosso também. Para onde é que eles estão indo? Estão indo para cá, para Colosso. Entregar a carta para o Filemon.
Aí chega lá de Colossos também um camarada chamado Epáfras. Esse aqui vai ser o seu segundo filho, tá? O Epáfras, esse nome também bem bonito. O Epáfras, ele foi o camarada que fundou a igreja aqui em Colossos, tá? Paulo nunca esteve aqui em Colossos. Paulo passou 3 anos trabalhando aqui em Éfeso. Provavelmente o Epáfras conheceu Paulo aqui e fundou uma igreja aqui. O fundador da igreja de Colossos chama-se Epáfras, tá? Vou esperar você anotar também. O Epáfras chega, está preocupado, fala para Paulo, olha, está acontecendo um negócio lá na igreja, umas heresia, um negócio esquisito lá. Paulo fica preocupado, resolve mandar uma carta, tá? Para a igreja de Colossos, que chama-se como a carta? Colossenses. Olha, vocês estão inteligentes demais hoje, olha, rapaz. E aí, mas antes de o Onésimo e o Tíquico ir embora com essas 2 cartas aí, o Paulo percebe que ele precisa mandar uma carta mais geral. E essa outra carta que ele escreve, ela parece muito com Colossenses, tá, gente? Muito mesmo. A carta aos Efésios. Na verdade, a carta é para a província como um todo, mas ele direciona para cá, para os Efésios, que é uma carta mais geral para as províncias da Ásia. Então a gente tem o quê? A gente tem, então, 2 homens. Como é que é o nome desses 2 homens? Saindo com 3 cartas. Quais são as 3 cartas? Filemon, Colossenses e Efésios. São 2 homens com 3 cartas. Bom dia, muito bom dia. Bom dia, pessoal. Chegou a hora. Desculpa aí, professor, tá tomando tempo aqui da sua aula, mas eu vi vocês estavam estudando aqui sobre a Espanha, é isso mesmo? Olha, o Brasil ele deveria se chamar Espanha, sabia? Por quê, rapaz? Olha, Espanha? porque se Entendi. quando você anda com o celular bonito na rua, ele espanha. Quando você anda com o seu celular bonito, ele espanha. Olha só. Quando você tem um marido bonito, ela espanha. Tá difícil a situação, ó. Muito difícil. Mas ó, a situação tá difícil, mas a gente vem aqui para um momento aguardado, que é a entrega dos selos exclusivos, hein? É exclusivo. Deixa eu pegar uma pessoa aqui, deixa eu ver. Quem será que meditou? Você aí de trás. Caleb, você meditou? Memorizou? Fez a leitura? Então você vai ganhar só os seus selos. Muito bem, Parabéns. Olha, eu também quero escolher uma aqui aleatoriamente. Olha, se prepare na próxima aula. Olha aquela ali que não estava olhando, essa mesma. Você meditou? Tá tudo ok, o pessoal assinou. Então você vai ganhar aí, ó, seus 4 selos exclusivos. Mas ó, assim vai demorar muito. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir, eu vou ficar aqui nesse cantinho, o professor Romulo vai ficar ali naquele canto. Traz a sua meditação já na folha que está assinada, hein? Vamos lá, todo mundo se divida aí. Cadê? Muito bem, é pra mão. Vamos lá. Pode vir aqui, pode vir. Eu assinei. Ok, todo mundo deu ok? Na hora do roxo. Né? Na hora do roxo. Vamos lá, sentando, pessoal, sentando. Ó, deixe para colocar esse selo no final da aula. Olhando para mim, olhando os meus olhos aqui, que não são azuis, mas são verdes, né? Vamos lá, olhando para mim. Então, nesse tempo, Paulo estava onde mesmo? Esse momento agora? Preso em Roma. Mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, Paulo ele resolve escrever uma dessas cartas, que é a carta aos Colossenses. Eu vou colocar aqui no ano 60, tá bom? A carta aos Colossenses. Colossos é essa cidade bem aqui, ó. Província da Ásia. Tinha várias cidades muito importantes aqui e Colossos não era uma delas, tá? Colossos era uma cidadezinha assim do final do mundo que estava perdendo a sua importância, porque
Eles provavelmente construíram uma estrada que estava levando para outros lugares, né? Não precisava passar em Colossos para chegar em lugar nenhum. Colossos não tinha porto. Colossos era aquela cidade que você só vai mesmo se... Você nem vai, na verdade, né? É um negócio assim tipo Irunepé, né? No final ali, de todas as cidades que Paulo escreveu uma carta para as igrejas, Colossos é a menor. Você que foi um aluno brilhante de Atos, nota 10, você lembra que Paulo, ele mirava, ele focava em cidades grandes, com grande fluxo de pessoas, com movimento, que tinha muita gente. Por quê? Porque ele podia pregar para mais pessoas de uma vez, e essas pessoas, por sua vez, espalhavam, iam para todas as partes do império. Tanto que, quando Paulo chega em Roma, quando ele escreve em Romanos, né, já tinha igreja lá, antes dele ter chegado em Roma, porque o evangelho já estava espalhado. Então Paulo, ele pregava para lugares grandes, para aquelas pessoas espalharem o evangelho. Ele focava assim, se fosse aqui ele ia pregar só sonho de Natal, sonho de Natal, sonho de Natal, porque era só para muita gente. E Colossos, cidadezinha pequena, né, não era rota comercial. Quem fundou essa igreja em Colossos foi Epáfras, aquele camarada ali. Epáfras era um dos líderes da igreja aqui nessa região da Ásia, né? Então ele sai de um trabalho lá da igreja de Éfeso e funda a igreja em Colossos. A igreja de Colossos é filha da igreja de Éfeso. Filha da igreja de Éfeso. Filha da igreja. Anota aí, você tem que estar esperto. Fundada pelo Epáfras. Ah, terminou de anotar, olhou para mim? Então, Epáfras, ele chega com Paulo e dá um relatório. Olha, a igreja, eles estão fiéis, eles estão santos, mas está tendo esse problema aqui. Ó, Paulo, epa, esse problema aí, vamos escrever, eu vou escrever uma carta aqui para eles. E que problema era esse? Apesar de eles estarem bem em Cristo, como Paulo ele elogia eles no início da carta, estão santos e fiéis, a igreja estava sendo atacada com muitas heresias. E heresia é uma palavra que você vai ouvir bastante a partir daqui. Então anote o que significa heresia. Ensino que contraria o ensino bíblico. Ensino que contraria o ensino bíblico. Até agora, a igreja tinha dois grandes inimigos. Eram os judeus e o império opressor. Agora entra em cena um terceiro inimigo: falsos mestres. O terceiro inimigo desse momento da igreja são os falsos mestres. Os falsos mestres, eles estavam se espalhando por todas as igrejas e estavam trazendo coisas ali das religiões místicas, das religiões de mistério, uma mistura de judaísmo com macumba, com religião romana, com religião grega, né? E entravam nas igrejas e queriam ensinar. Você vai ver a partir de agora, as cartas que são escritas desse momento para frente, muitas recomendações de Pedro e de Paulo contra os falsos mestres. Okay? Eles são os inimigos que estão entrando na igreja agora. Paulo ele começa a carta assim: olha, aos fiéis e santos irmãos que estão em Colossos. Eu sei que apesar das pressões que vocês estão tendo aí, de muitos ataques, vocês estão se mantendo fiéis a Cristo, né? E olha, vocês têm que continuar fiéis. Ele vai escrevendo aquilo ali, por quê? Porque a principal heresia que estava atacando a igreja em Colossos era o gnosticismo. Gnosticismo. Começa um monte de nome hoje, né? Gnosticismo. É a principal heresia que estava atacando a igreja em Colossos. Gnosticismo. Anote só a palavra, gnosticismo. Terminou? Olhou para mim? O que é o gnosticismo? Ele é um conjunto de filosofias, né, que acredita que a matéria, nada que é matéria é importante, nada que é corpo, carne é importante.
né? Então o que é importante é só o espírito. O que eu vou fazer com o meu corpo, o que esse corpo aqui vai fazer, isso não é importante para ninguém, não é importante, ninguém se importa com isso, não é importante. Só importa o espírito, só o que é espiritual que é importante. Então para eles um Deus que era um espírito, ótimo, isso é fácil de entender. Agora um Deus ter vindo aqui, Deus que é um espírito, perfeito, ter vindo aqui, viver num corpo humano de carne, para eles isso era um absurdo. Para eles era uma coisa assim que não dava. Então para eles Jesus, né, era uma manifestação assim espiritual que aparecia e desaparecia, que era tipo um anjo de luz, um negócio iluminado que aparecia e falava, não uma pessoa que tinha vindo aqui. Então para eles começaram a ensinar isso, e esse ensino estava atacando o papel de Cristo na igreja. Então as pessoas estavam ficando confusas. E então Paulo ele diz assim, olha, esforço-me para que vocês alcancem a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Porque o gnosticismo, além desse negócio todo de espírito, ele também tinha uma coisa. Para você ser salvo, você precisava ter acesso a um conhecimento secreto, a um mistério que iam falar para você numa reunião ali escura, à luz de velas ali, iam falar para você uma palavra, uma frase, uma coisa secreta, que isso ia garantir que você fosse salvo, que você fosse para o céu, para o paraíso, né? Então você sabe como é que as pessoas são, né? Olha, eu vou te contar uma coisa, só tu pode saber. Aí, né, o pessoal, né? Você sabe como é que funciona o negócio, né? Então, as pessoas, elas queriam, cara, eu tenho que saber isso, é um negócio secreto, exclusivo, né? Que só eu vou saber, então eu quero saber isso aí. E Paulo, ele entende isso aí, ele fala, olha, não, o mistério todo que você precisa salvar, tudo que estava oculto às gerações passadas, é Cristo. Vocês precisam conhecer Cristo. E esse é o tema da carta aos Colossenses. Conheçam a Cristo. Conheçam a Cristo. Esse é o tema da carta aos Colossenses. O gnosticismo, ele atacava quem era Cristo. Ele dizia que Cristo era na verdade outra coisa. Era uma manifestação espiritual, era isso, era aquilo. Dizia que você não bastava Cristo para você ser salvo, você tinha que ter acesso a um mistério, um conhecimento secreto. Então Paulo ele para e ele fala ali, olha, vocês precisam conhecer Cristo. Cristo é o mistério, o que vocês precisam é Cristo. Em nenhum outro lugar da Bíblia, em nenhuma outra carta no Novo Testamento, Jesus, ele é apresentado, né, ele é descrito como é descrito em Colossenses. Inclusive, quando Paulo ele vai falar quem é Jesus, em Colossenses, as Bíblias, a maior parte das Bíblias até deixa um espaço assim, grande. E o versículo começa, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aquilo ali as Bíblias até se separam, porque é um poema, descrevendo quem é de fato Jesus. Paulo, ele não ataca diretamente dizendo, olha, o gnosticismo vocês combatem desse jeito, o agnosticismo vocês combatem desse jeito aqui, né? Filosofia grega vocês combatem isso porque está errado isso. Não, ele não fala nada disso. Ele sabe que a melhor maneira de você combater uma mentira é ensinando a verdade. Então ele, olha, vocês precisam conhecer Cristo, precisam ter um entendimento, a compreensão, a sabedoria para compreender Cristo. Ele fala para que vocês tenham plenamente um entendimento. E plenamente, pleno, a plenitude, de maneira plena, é uma coisa que você vai ler ali em Colossenses umas 200 mil vezes. Que palavra sim, palavra não é pleno, plenitude, plenamente, para eles entenderem que tudo que eles precisavam para ser salvos era Cristo. Então, Colossenses é uma carta que gira em torno de uma pergunta: quem é Cristo? Gira em torno dessa pergunta aqui: quem é Cristo? E a isso a gente chama de cristologia, né? Outra palavra para você anotar, né? Cristologia, doutrina sobre Cristo. Cristologia, doutrina sobre Cristo.
gnósticos, eles atacavam esse papel único de Jesus. Eles atacavam quem Jesus ele era de fato. E Paulo ele combate isso ali em Colossenses. Você precisa entender que Jesus ele não é um líder religioso. Jesus ele não é o maior psiquiatra, o maior psicólogo, o maior administrador, o maior professor que já existiu. Ele não é uma força, ele não é uma manifestação de um anjo de luz, ele não é uma pessoa que amou muitas pessoas e espalhou boas coisas na terra. Não, Jesus ele não é só essas coisas. Jesus ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o que você consegue ver de Deus. Ele é o primogênito da criação. Paulo ele diz, ele é o poder que deixa as coisas nesse universo juntas, que é o motivo da terra não cair no meio do espaço. Ele fala que por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Ele é o maior poder do universo. Esse é Cristo. Ele dizia, ele veio aqui nessa terra, e Paulo fala para o perdão dos nossos pecados. E ele vai dizendo ali sobre Cristo. Cristo ele é isso, ele é isso. É o primogênito de toda a criação. Ele é uma carta que apresenta a você quem de fato é Jesus. Então, é o cabeça do corpo que é a igreja. Depois que ele termina essa parte bem teológica, né, sobre Jesus, ele vai para as saudações, né? Ele dá aquelas saudações que o Paulo sempre faz, né? Olha, o Tíquico está indo aí com vocês, ele vai contar como é que está a minha situação aqui na prisão, tá? Vocês recebam ele. E ele recomenda outro camarada legal também, ó, o Joãozinho, João Marcos, né? Você lembra do João Marcos que causou o primeiro racha ali na igreja, fez o Paulo brigar com o Barnabé, divide o negócio todo, que o Paulo não queria ver nem pintado de ouro? Pois é, agora, mais ou menos 10, 13 anos depois, agora ele é best friend forever do Paulo ali, entendeu? Eles são melhores amigos ali. O Paulo recomenda, olha, recebam João Marcos, né? Meu companheiro, olha só, né? Ele tá aqui comigo, sofrendo comigo, João Marcos, recebam João Marcos, né? Às vezes a gente pensa que os santos autores bíblicos, né? Não tem problema, não tem briga. O Paulo estava brigado com ele, não queria ver ele, não queria falar com ele, não queria nada. Mas Deus transformou João Marcos e transformou o apóstolo Paulo também. Isso serve pra gente, você que fica magoado com o irmão que não sei, deu uma buzinada pra você na entrada da igreja aí, né? Então, Paulo ele perdoa João Marcos, recomenda o João Marcos e encerra a carta aos Colossenses. E daí agora, né? E daí, o que isso tem a ver com a minha vida agora, nesse momento? Lendo Colossenses, você vai ter uma coisa muito interessante. Que ele descreve aquele Jesus, aquele Cristo, como o maior poder do universo, como a pessoa mais importante do mundo. Tudo aquilo que diz assim que é a força que mantém o universo junto. Sabe, ele é o primogênito de Deus. Tudo aquilo que ele para descrevendo ali sobre Jesus, ele diz, esse Jesus, ele veio aqui e viveu uma vida como eu e você. E pior ainda, né? E mais do que isso, ele decidiu morar em você. O maior poder do universo, a pessoa mais importante do mundo, vindo morar em mim. Cocô do cavalo do bandido, também conhecido como eu e você. Então ele explica isso em Colossenses e depois disso ele vai para aquela parte ali que é a aplicação prática que o Paulo sempre faz, né? Olha, maridos, né? Você que tem Cristo, você que já tem Cristo aí, trate bem a sua esposa, não trate a sua esposa com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não frustrem os seus filhos para que eles não desanimem. Ele vai falando, escravos, trabalhem para os seus senhores como se não estivesse vendo. Senhores, lembre que você tem um Senhor no céu, então trate bem os seus escravos. Então ele vai parando ali e vai começando a dar lapada em todo mundo que tem que dar lapada, como o Paulo sempre faz. Olha, em Colossenses tem aquele já e o ainda não. Ele diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, já que vocês já aceitaram Jesus, então parem de viver vida prestando atenção nas coisas dessa terra e comecem a mirar o seu pensamento para as coisas do alto.
ele diz assim: procurem as coisas que são do alto, né? Já tem Cristo, mas ainda tem coisas que você precisa trabalhar. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, ira, ganância, que é idolatria. E na lista de coisas do alto você mira compaixão, bondade, humildade, amor ao próximo. E para finalizar, Paulo ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E Paulo encerra Colossenses. Então, recapitulando, onde é que ele estava quando ele escreveu? Para quem ele escreveu? Para a igreja que estava em Colossos, né? Em que ano mais ou menos? 60. E qual é o tema? Conheçam a Cristo. Conheçam a Cristo. Você lembra aí do de Romanos? Como era de Romanos? Boa notícia. Qual é o gesto mesmo? Vamos lá? Romanos. Boa notícia. As notícias começaram a sair mais devagar. Vamos lá. Agora, Colossenses. Qual é o tema de Colossenses, gente? Aí você vai fazer assim, ó. Conheçam a... Não é sai capeta não, tá? Assim, conheçam a Cristo aqui, ó. Tá? Conheçam a Cristo. Cristo, né? Conheçam a Cristo. É conhecer a Cristo que a gente, né, põe pra correr qualquer heresia, né? Qualquer besteira, né? Conheçam a Cristo, tá? Tá? Então a gente vai falar Colossenses, conheçam a Cristo. 1, 2, 3, vai lá. Colossenses, conheçam a Cristo. De novo. Colossenses, conheçam a Cristo. Vamos fazer só dessa aula. Romanos, depois Colossenses. 1, 2, 3. Romanos, boas notícias. Colossenses, conheçam a Cristo. Agora você vai pegar a sua Bíblia de papel, essa aqui, e você vai virar um pouquinho para mim aqui, ó. Só um pouquinho a sua cabeça, só um pouquinho mesmo minha cabeça para cá, olhando para mim. Atenção. Pegue a sua Bíblia e abra em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vai lá. Panorama, hein? Vamos lá. Panorama, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Colossenses o quê? 1? Colossenses 1, 15. Vamos lá, vamos lá. E você achou? Levanta a mão para ver. Perfeito. Vamos lá, leiam comigo com força. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Peraí, vocês foram para o 17, calma aí. É só 15 e 16. E esse versículo maceta vocês vão ter que decorar também essa semana, então, como vocês sabem, eu vou ajudar vocês. Olha só, vamos ler ele bem aqui. Será que esse? Vamos aqui. Vamos ler ele bem aqui. Leiam comigo, pode prestar atenção, rapidão, não leiam ainda. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas. Então você sabe, tem criação aqui, tem criadas aqui, tem toda aqui e todas aqui. As coisas nos céus e na terra. Céus e terra, lembra? São coisas diferentes. Céu e terra. As visíveis e as invisíveis. Coisas diferentes de novo. Então as coisas que são contrárias, a gente colocou aqui em vermelho para facilitar para você. Sejam tronos ou soberanias. Trono e soberania é a mesma coisa. A gente colocou em azul aqui para você. Poderes ou autoridades, que também significa a mesma coisa. Está em azul. Se está em vermelho é o contrário, se está em azul é a mesma coisa. Todas as coisas, de novo, foram criadas por ele e para ele. Então você vai notar que tem todas criação criadas, céus e terra, visíveis e invisíveis, tronos e soberanias e poderes e autoridades. Tá? Então, ó, vamos ler esse versículo aqui agora, todo mundo com força. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias,
que estão em vermelho são palavras contrárias. Está em azul é a mesma coisa, hein? Então vamos lá, de novo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Agora vamos facilitar ainda mais a sua vida, né? Você sabe que tem aqui toda a criação e aqui foram criadas todas as coisas. Vamos facilitar a sua vida um pouquinho aqui. Vamos lá. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Você já decorou o versículo, agora para provar que você decorou mesmo. Vamos tentar agora uma última vez. Vamos lá. Comigo, hein? Pois nele foram criadas todas as coisas. Tá bom. Vamos pegar aqui uma última vez. Vamos lá. Do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1, 15 e 16. Agora vocês decoraram, né? Vem sua cadeira de volta pra lá. Jesus é demais, né? Demais mesmo. Que ponto da história a gente está? Onde é que o Paulo está nesse momento? Tá o quê? Tirando férias? Tá preso lá em Roma, né? E a gente disse que ele escreveu então 3 cartas e aí 2 camaradas estão indo entregar essas 3 cartas, né? Acabaram de entregar a carta de Colossenses. Quem são esses 2 camaradas que estão entregando as cartas? Onésimo e Tico. E agora o Onésimo pega a sua cartinha e vai voltar lá pro seu senhor, com medo de apanhar, né? Porque fugiu, né? Porque virou um inútil. E tá voltando para entregar a carta de Filemon. A gente vai botar logo ela aqui para ajudar você a se encontrar. Vou botar a carta de Filemon aqui embaixo. Filemon mora onde mesmo, gente? Na mesma cidade que a gente entregou a carta de Colossenses. Então aproveitando a viagem, em Colosso, tá? Filemon mora em Colosso. Ele é cooperador do Evangelho, tá bom? Um amigo de Paulo, cooperador do Evangelho. Tem uma igreja que se reúne na casa dele, Paulo diz isso. E a essas alturas do campeonato da vida cristã, você já sabe a diferença de igreja e templo, né? A igreja só... O que é a igreja mesmo? O que é a igreja? É a comunidade, nós, pessoas reunidas. E templo é um prédio. Existe igrejas sem templo e templos sem igreja, né? É a coisa mais comum até, por sinal, hoje em dia, né? Então você sabe a diferença. Então Paulo já tem uma igreja que se reúne na casa do Filemon, né? A igreja que se reúne na sua casa. O Filemon é um homem rico. E por que eu sei que o Filemon é um homem rico? Porque ele tem um escravo, gente. Escravo, de perdoe a expressão, mas é como era tratado naquela época. Escravo não é um bem barato não, né? Não é um golzinho não, é uma Ferrari, entendeu? Assim, né? Não compra de paneira ali na feira não, tá bom? Escravo era um bem caro. Filemon tinha escravos, então ele era um homem de posses. E que morava em que cidade mesmo? Colosso, exatamente. E aí o nome do escravo que ele tem, como é o nome do escravo? Onésimo. Sabe o que significa Onésimo? Não? Útil. Útil. O Onésimo cansou de ser útil, né? Resolveu que agora ia tirar umas férias de inútil na vida dele, né? E fugiu do chefe dele, né? Do patrão dele. Foi embora, foi para Roma. Ele chega em Roma, lá ele se converteu, encontrou Paulo. Eu imagino assim, sabe? O Onésimo, ele deve ter conhecido Paulo quando ele esteve aqui em Éfeso. Paulo passou 3 anos aqui, gente, pregando. E aí eu imagino que o Onésimo, junto com o Filemon, visitaram aqui a igreja, conheceram Paulo aí. O Onésimo fugiu para cá agora
E ele chega lá, não conhece ninguém, ouve falar de Paulo, Paulo está preso, vai lá com Paulo, se converte. E aí o Paulo agora está mandando o Onésimo de volta para Filemão, intercedendo por ele. Olha, ele se converteu, é nova criatura, né? E aí Paulo começa a sua carta dizendo assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, a você, Filemão, meu amado cooperador. E é curioso que Paulo, preso agora, começa a carta de um jeito diferente, porque geralmente começa eu, Paulo, servo de Cristo, né? E eu vou contar um segredo para você, se alguém nunca lhe contou até hoje. Quando a Bíblia diz servo, ela está dizendo escravo. Não existe essas duas palavras, servo e escravo, separadamente na Bíblia. O termo grego é doulos e ele significa escravo. As nossas traduções modernas, a gente veio para cá e a gente acha a escravidão um negócio feio, foi realmente um negócio feio, né? E a gente acabou aprendendo a traduzir isso como servo porque a gente não gosta dessa palavra, escravo, né? E a gente traduziu como servo. Mas quando a Bíblia diz que Abraão, os servos de Abraão, sabe o que ela está falando? Os escravos de Abraão. Quando Paulo se apresenta, eu, Paulo, servo de Cristo, ele está dizendo, eu, Paulo, escravo de Cristo. É a mesma palavra. A Bíblia hoje em dia traduz uma hora servo, uma hora escravo, dependendo do que fique mais adequado. Quando ela vai falar de Onésimo, por exemplo, ela tem que traduzir como escravo, porque era o que ele era, né? Mas geralmente quando ela vai falar da nossa relação com Deus, ela usa a palavra servo. Por quê? Porque a gente amenizou com o tempo, não é isso? E de fato isso essa tradução é reflexo do nosso relacionamento com Deus, que também foi amenizado com o tempo. Sabe por quê? Porque a gente prefere se chamar de servo, né? Sabe por quê? Porque na cabeça da gente, o servo ele tem escolha, né? Assim, ele está lá servindo porque ele quer, né? O escravo não tem direito, né? O escravo só obedece, né? E aí a gente prefere servo porque a gente acha que tem hora que a gente pode fazer do nosso jeito, né? Mas, a gente dá aquela... eu sou servo, né? E o servo, ele tem... né? Tá aquela arrumadinha, eu posso fazer do meu jeito agora, eu não preciso cumprir tudo direitinho, e aí a gente prefere geralmente servo. Mas, no fundo, a palavra significa o quê? Escravo. Então, quando você vê servo na Bíblia, você já sabe que é escravo, e curiosamente, Paulo não se apresenta na carta de Filemão como servo, mas sim como prisioneiro de Cristo. E os argumentos, gente, que Paulo usa para entregar devolver lá o Onésimo, chegam a ser até engraçados. Eu acho graça toda vez que eu leio. Porque assim, são de fato bem curiosos. Ele começa dizendo assim, olha, Filemão, eu podia simplesmente te dar uma ordem, né? Porque é teu dever cristão, né? É teu dever cristão, mas eu prefiro te pedir em amor, né? Mas eu pedi com amor, com carinho. E rapaz, se você é crente de verdade, o camarada já chega contigo com um argumento desse, olha, é tua obrigação. Mas nem vou te mandar, eu vou pedir com amor. Não tem como negar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Se você é crente de verdade, não dá para negar um negócio desse, né? Aí, Paulo continua dizendo, eu estou mandando o Onésimo de volta. Receba ele como se fosse o meu próprio coração. Gente, que Paulo doce esse Paulo, né? É um camarada tão docinho, né? Nem parece aquele outro da agora, né? Carregando a lapada nos outros, né? Receba como se fosse o meu próprio coração, né? Ele era um inútil, mas agora ele se converteu. É o que? Ele é nova criatura, e agora ele passou a fazer jus ao nome dele, agora ele é um camarada útil, né? Aí, eu gostaria, Paulo diz assim para Filemão, eu gostaria que ele ficasse comigo aqui, me ajudando, ele é útil agora, o que ele faz me ajudando inclusive no teu lugar. Paulo está dizendo para Filemão assim, quem devia estar aqui, cidadão, é você, entendeu, né? Quem devia estar aqui me ajudando é você, né? Mas assim, eu não vou ficar com ele não, eu resolvi te devolver para dar uma oportunidade para você ser generoso, né? Você é uma pessoa generosa, né? Os indireta, né? Já pensou, né? Você acha que... Então, receba esse escravo de volta, receba o Onésimo de volta, como se você estivesse recebendo a mim. Né? E eu sei, Filemão, que você vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo. Rapaz, olha, se eu recebo um pedido desse, eu pegava o Onésimo assim, sabe? Enrolava ele em plástico bolha, assim, que era para não arranhar, né? Botava uma placa de frágil e mandava de volta na hora, né? Porque, gente, o coração do homem, com todo esse negócio assim, tinha que tratar muito bem esse camarada. Né? Quando Paulo diz, olha, recebam de volta como se você estivesse recebendo a mim, ele está manifestando a essência dessa carta, gente. Deus não se importa se você é o apóstolo que fundou trocentas igrejas ou se você é um escravo fugitivo. Para Deus, nós somos todos iguais. No fundo, nós somos todos servos.
Ou como você acabou de aprender agora, nós somos todos o quê? Escravos. O status, o que você fez, o que você faz, o que você deixa de fazer, não faz a menor diferença. E esse é o tema da carta de Filemon, que é: todos são iguais. Eu vou tirar isso daqui para você conseguir ler melhor, tá? Todos são iguais. Vou esperar você terminar de anotar. Aí você olha para mim quando terminar. Não tem diferença para Deus, gente. Deus não nos trata segundo as nossas óticas, os nossos méritos e o que você acha que é ou não é. Paulo termina a carta se despedindo de Filemon. Pensa só, Filemon era um camarada o quê? Cheio da grana. Cheio da grana. Então ele devia ter uma casa boa, bacana. Então Paulo já diz assim: olha, prepara um quartinho aí para mim, porque eu estou achando que eu vou já ser solto, e aí eu vou dar uma passada aí com você, né? Reserva aquele quarto bem legal, né? Acredito que vai ser solto em breve. Aí ele começa com a lista de cooperadores que estão aqui. Olha, fulano está aqui comigo, manda lembrança, Beltrano está aqui comigo, manda lembrança. E sabe quem está lá com ele nessa hora que manda lembrança também? João Marco, ó, um encarne de dois agora, ó, juntinho assim, tá bom? Então já estão tudo. O que essa casa de Filemon tem a ver com a gente? A primeira coisa que me chama bastante atenção quando eu leio é perceber quantas oportunidades Deus nos dá, né? Quantas vezes a gente foge, Deus nos dá sempre de volta. Quanta brutalidade, crueldade a gente faz e Deus ignora tudo, como Paulo, que se converteu e ficou tudo para trás. Como João Marcos, que abandonou no meio do caminho e agora está ali com Paulo, né, um encarne. E Deus restaura e nos dá as oportunidades. Eu fico pensando, onde nós estaríamos se Deus não fosse tão tolerante conosco? Deus é extremamente tolerante, dá a primeira, a segunda, a terceira, a centésima, a duzentésima, seja lá quantas ele deu. E Deus é bem mais tolerante do que nós somos com os outros, né? A gente errou a primeira vez, né? Feito Paulo fez lá com João Marcos no começo, não quero nem papo com esse cidadão, né? Se ele vai para lá, eu vou para cá, para o outro lado. Não quero viajar com ele, eu não quero, né? Deus é de fato tolerante conosco, gente. E a gente deveria aprender esse jeito de ser que Deus tem. A outra coisa que chama bastante atenção na carta é essa questão do próprio tema, né? Não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher. Perante Deus nós somos todos iguais. Não tem engenheiro, pedreiro. Todos esses status sociais que a gente consegue adquirir, professor, aluno, gerente, montador, né, que você acha que faz diferença na sua sociedade, o emprego, o mestrado, seja lá que você conseguiu, para Deus não tem diferença. Ele nos enxerga como iguais. E eu realmente oro e peço a Deus que a gente consiga também se enxergar do mesmo jeito. Nós somos todos iguais. Tá? E para você lembrar do tema da carta de Filemon, a gente vai fazer um gestozinho, mas vamos só ver se você realmente está situado no tempo e na história. Paulo está onde quando manda a carta para Filemon? Preso em Roma. Preso em Roma. Para quem que ele mandou a carta mesmo? Filemon. Como é o nome da carta? Filemon. Como é o nome do escravo que está indo junto? Onésimo. Show de bola, gente. Qual é o tema? Todos somos iguais. E todos são iguais. A gente estava fazendo assim, né? Conheçam a Cristo de Colossenses, certo? Aí você vai pegar os seus dois dedinhos e botar assim um do lado do outro, ó. Todos são iguais. Então vamos repetir comigo, Filemon. 1, 2, 3. Filemon. Todos são iguais. Mais uma vez. Filemon. Todos são iguais. Vamos fazer as 3 cartas que a gente aprendeu hoje? Começa com Romanos. Vamos lá. 1, 2, 3. Romanos. Boas notícias. Colossenses. Conheçam a Cristo. Filemon. Todos são iguais. Todos são iguais. E agora está chegando a hora da carta surpresa, olha só. E a gente vai dividir aqui a turma em 2 equipes. Aqui, ó, no meio, esse lado aqui é a equipe dos judeus e esse outro lado é a equipe dos gentios. Cadê o grito de guerra dos judeus? Vamos lá, pessoal. E dos gentios, tá forte, tá fraco. Vai funcionar da seguinte forma. Vamos escolher um representante dessa equipe e o outro dessa equipe. Você vai vir aqui escolher uma dessas cartas. Uma delas tem mímica, tem pergunta e olha só, tem aquela memorização. Que legal, né? Vamos lá, Daniel, vamos lá, escolhe aí um aqui. Vamos lá, no sorteio caiu primeiro os judeus. Então vamos lá, escolhe um.
versículo. Olha só, a equipe pode ajudar, hein? Equipe pode ajudar. Vamos lá. Responda certo ou errado. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, Paulo diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, mas de alguma forma precisamos obter lucro para sobreviver. Certo ou errado? Errado! Então como é que é? Como é que é o certo então? Ao contrário de muito, Não negociamos. Exatamente, pode sentar. Vamos, Vamos. Vai, escolhe o número 5. Número 5. Vamos lá. Pergunta. Vamos lá. Pergunta. Ele escreveu a carta endereçada às 12 tribos de Israel, aos judeus espalhados pelo mundo. Quem é ele? Tiago. Puxa vida, a sua equipe te ajudou. É Tiago. Entendeu, Paulo? Vamos lá. Escolhe o número 2. Ok. Os judeus estão ganhando, hein? Mímica! Vamos lá, mímica. Ok. Pode ajudar, hein? Qual a mímica do tema, né? Das cartas de Tiago e Gálatas? Tem que fazer. Vamos lá. Tiago e Gálatas. Vamos lá. A fé verdadeira transforma e justificar. Vamos lá. Escolhe o número. Vamos aqui. Vamos lá. Pergunta. Vamos lá. Pergunta. Gostei. Vamos lá. Tessalonicenses é o livro da Bíblia que trata de 2 temas essenciais para os cristãos, especialmente para esses tempos finais em que vivemos. Que temas são esses? E está declarado um empate! Vamos lá, tirar aqui. Parabéns para você que participou. Todos são ganhadores, né? Coisa bonita. Mas vamos lá, onde é que a gente está mesmo? Paulo estava onde? Ele estava onde? Em Roma. Ele estava de férias lá? Preso. Não, ele estava preso, né? Se fosse hoje em dia, ele ia estar lá com a sua tornozeleira eletrônica, estava preso em casa. Só que Paulo está lá e recebe notícias das igrejas aqui da região da Ásia, né, que ele tinha fundado. E essas notícias não tinha assim nenhum grande problema, não tinha um conflito, não tinha nenhum problema de heresia, né, com a carta de Éfeso, no caso. Mas o que acontece? Paulo, para você entender, para você lembrar na realidade, você lembra que a carta que o Paulo escreve para cá, para a igreja de Éfeso, ela não foi escrita somente para cá. Você lembra que ela foi escrita, né, para as igrejas aqui da região da Ásia. E Eutico e o Tíquico lá, o Onésimo, já entregaram as outras cartas, só está faltando agora entregar aqui, né, a carta dos Efésios. E como eu falei, essa igreja ela não estava assim com conflitos e problemas, ela não estava passando por grandes dificuldades. Então Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve no sentido de encorajar os irmãos, né? Encorajar aqueles irmãos ali daquela igreja. Uma das coisas que Paulo escreve, que ele encoraja, na realidade era um modo com que aqueles cristãos, aqueles novos irmãos precisavam viver. Porque a partir daquele momento, muitas coisas iriam mudar. E uma das coisas que mudaram foi justamente isso, como eles deveriam viver. Porque a partir de agora eles deveriam viver como corpo de Cristo. Porque a partir de agora, esse é o tema da nossa carta. Igreja, o corpo de Cristo. E logo na sua saudação inicial, ali logo no comecinho da carta,
Paulo ele já escreve, ele já mostra para quem é aquela carta, para que pessoas, para que grupo de pessoas são, e ele escreve como aquelas pessoas deveriam viver. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ou seja, para quem é mesmo que ele escreve? Para os santos e fiéis, né? Ou seja, para os crentes. E ele também coloca aqui, para aqueles que vivem fiéis em Cristo Jesus. Interessante é que essa expressão, em Cristo, ele escreve repetidas vezes ao longo da carta de Efésios. Ele repete essa expressão, em Cristo, umas 15 vezes ao longo da sua carta, para realmente, a partir daquele momento, mostrar para os irmãos lá da igreja de Éfeso que eles deveriam viver em Cristo. E essa expressão, quando a gente lê assim, em Cristo, talvez a gente não consiga entender a profundidade, o que realmente aquilo significa, viver em Cristo. No grego, significa, a gente consegue ter uma compreensão melhor. Quando você diz assim, viver em Cristo, quer dizer, você está fixo em Cristo, você está preso, você está enraizado, você está alicerçado em Cristo. Então era dessa maneira que Paulo estava ensinando aqueles irmãos lá na igreja de Éfeso que eles deveriam viver alicerçados, presos, firmes, fixados em Cristo. E essa expressão, gente, ela na realidade nos faz pensar, né? Como é que nós estamos vivendo as nossas vidas? Será que realmente nós estamos vivendo essa expressão? E será que a nossa vida está fixa, presa, alicerçada em Jesus Cristo? Paulo, ele está falando a partir daquele momento de uma nova realidade, de um novo momento que aquela igreja iria viver diante de Deus. Ele começa a ensinar uma doutrina muito importante para nossas vidas de hoje. Paulo diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano. E que nós, eu e você, adivinha, a gente já está lá dentro desse plano. Nós já estamos incluídos nesse plano de Deus. E vários profetas profetizaram sobre esse plano, sem saber direito o que ia acontecer, mas todos entendiam que do plano de Deus. E Paulo diz lá na carta aos Efésios que o ápice da concretização desse plano é o mistério da vontade de Deus. Aí você diz, mistério, rapaz, outra palavrinha difícil, né? Na realidade, Paulo, ele repete essa palavra mistério ao longo da carta aos Gálatas. E é uma palavra assim, entenda, lembra que o pessoal daqui dessa igreja, eles eram o quê? Eles eram gentios, né? Alguns deles eram gentios, ou seja, eles tinham uma religião, eles eram acostumados com esse tipo de analogia. O ritual que eles tinham, tinha muita magia. Paulo sabia para quem ele estava escrevendo. Ele conhecia o eleitorado dele. Então, quando ele escreve e ele usa a palavra como essa, como mistérios, aquilo chamava a atenção do pessoal. O pessoal conseguia entender o que Paulo estava querendo explicar. Mas que mistério era esse? Que mistério foi esse? Porque assim, se a gente fosse analisar antes de Jesus, o mundo, ele era dividido o quê? Ele tinha as pessoas que eram os judeus, povo santo, nação escolhida, o povo separado, os descendentes de Abraão, aquele pessoal que seria o povo de Deus. E na outra metade do mundo tinha quem? Gentios. O resto. O resto. Ou você era judeu da nação santa escolhida, ou você não era nada, ou você era o resto. O judeu, ele entendia isso na cabeça dele, ele achava isso. Rapaz, o cara é judeu, descendente, escolhido, ou ele não é nada, tá? É importante que você saiba disso. E eles entendiam isso.
Só que o que o judeu não entendia era o quê? É que o Messias profetizado que iria vir, iria acabar com essa divisão. Eles não conseguiam entender isso. Como que eles iam acabar com aquilo que a gente preza maior sobre a nossa religião? O plano de Deus era convergir, era apontar em Jesus Cristo todas as coisas e fazer dele a cabeça de um único corpo, que é a igreja. Olha só de novo, Paulo falando do tema, igreja, o corpo de Cristo. E aquele sacrifício de Jesus, o que Jesus fez na cruz, mudou essa história. Mudou aquilo que os judeus achavam, pensavam. Porque quando Jesus morreu, que ressuscitou, adivinha, muitas das coisas acabaram. Aquela barreira, aquela história de ou você era judeu, ou você era o resto, com Jesus ele tinha acabado isso, tá? E ele pagou isso com sangue muito, com um preço muito caro, que foi com seu sangue na cruz. Para o judeu, gente, ele tinha assim dificuldade de entender como que essa bondade de Deus iria alcançar as pessoas. Como é que agora qualquer nação, qualquer língua, qualquer pessoa de qualquer sexo iria poder se tornar povo de Deus? Os judeus não eram mais o povo exclusivo de Deus. Olha só, imagina você aí. De uma hora para outra você não é mais o povo escolhido exclusivo de Deus. O templo, que era o local onde você ia, encontrava com Deus, falava com Deus, não tem mais. Não é mais para ir no templo. E a marca da aliança, aquilo que, poxa, era o que você batia no seu peito, que era a circuncisão, não é mais isso. A partir de agora, as coisas mudam, a divisão acabam. É um só povo, uma promessa para todo mundo. O povo exclusivo quem é? Todo mundo que entrega a vida para Jesus, agora é povo de Deus. A marca da aliança não é mais a circuncisão, é quem? O Espírito Santo de Deus, que é o quê? A marca, o selo de que você é filho de Deus, que você pertence, é a garantia de que você pertence a Deus. O templo agora não é mais um local, é onde? Aponta aí onde é o templo? Nós. Aquelas pessoas, gente, tanto os gentios quanto os judeus, que estavam acostumados com a vida toda dele, fazendo religião, fazendo ritos, rituais, indo para um local para adorar, fazendo certas coisas para poder garantir a sua salvação, aquele sistema de mérito, não, porque eu tenho que fazer. Essa nova realidade era muito diferente para eles. Era tão diferente que eles achavam até que era loucura. Rapaz, esse negócio é muito doido. Como é que é isso? Mudou tudo. As divisões caíram, os muros caíram, não tem mais restrição, judeu, gentil, está em Jerusalém ou não está, se circuncidar ou não circuncidar, seguir ou não seguir a lei. E por causa disso, hoje, até a gente, até eu, comedor de jaraqui, do pé rachado, posso ser nação escolhida de Deus. Que Jesus acabou com aquilo. Paulo escreve, ele diz assim, ó, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe. Quem é que estava longe? Os gentios, o resto. E a paz aos que estavam perto. Quem é que estava perto? Os judeus. Por meio dele, tanto nós, os judeus, como vocês, o resto, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Gente, em Cristo, Deus ele trouxe um novo momento, uma nova fé. E Paulo, se a gente pudesse, se Paulo tivesse o slogan para colocar no carro dele, ou para colocar na bandeira dele, ele colocaria o quê? Efésios 2, 8 e 9. Eu tenho certeza que você sabe esse versículo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé.
Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não para que ninguém se glorie. Isso era o que Paulo estava tentando ensinar. A partir de agora ia ser dessa forma. Mudou completamente. Qualquer pessoa agora podia ser um cidadão, um santo, podia ser da família de Deus. Esse é o mistério que ficou oculto aos homens e que por outras gerações e que foi revelado a nós. Deus nos uniu em Cristo, formando um só corpo, do qual Jesus é a cabeça. Nunca se esqueça disso. Paulo depois, ele começa a dar uma reflexão de como é o amor que agora a gente tem que viver uns com os outros. O amor que não muda, o amor que se mantém firme, não recua, e por mais que você esteja passando por dificuldade, julgamentos ruins como Paulo sofreu, chibatada, prisão, o amor é incorruptível. Efésios 6, ele diz assim, 6:24, a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível, que não muda. Deus, ele usa uma estratégia agora para unir esse pessoal todo, unir esse pessoal diferente. Qual é a estratégia que ele usa? A igreja. É através da igreja que esse pessoal de tudo que é jeito, tudo que é tamanho e qualidade, pode se unir, pode se juntar. Lembrando que há só uma cabeça, que é Jesus. E é através da igreja que a gente consegue suportar uns aos outros. É através da igreja que a gente consegue viver ajudando um ao outro, porque todo o corpo vive aonde? Em Cristo, que é a cabeça. E nós somos o corpo. Deus, ele dá presentes pra gente. Ele deu para a igreja dons. Deus, ele deu alguns dons para que a gente conseguisse viver. E saiba que esses dons, esses talentos, eles nunca são para edificação de apenas uma pessoa. Não. Dons e talentos é para edificar o corpo. É para fazer o corpo crescer. Não é para fazer uma pessoa crescer. Dons e talentos nunca é algo autossuficiente. Só para uma pessoa. Não. É por isso que Paulo, ele diz assim que o corpo todo, ajustado, trabalhando, todos os membros unidos, edificados, fortalecidos, tem um só propósito. E qual é esse propósito? O propósito é que vocês não sejam mais como crianças, levados de um lado para o outro, como pelas ondas, nem jogados para lá, nem para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios 4:14. Esse é o propósito de dons, para que a gente se una, a gente se fortaleça, seja um corpo realmente forte. Lembre-se, sempre em Cristo. Depois que a igreja está madura, e quanto mais ela cresce, ela amadurece, ela fica forte, Paulo, que ele escreve, como é que a gente deve viver? Ele começa a dar dicas. Que vocês vivam assim, né? Baseiem sua vida na vontade de Cristo, no que Jesus quer. Vivam em comunidade, cuidado com o que vocês falam. Não use nenhuma linguagem indecente. Não haja entre vocês nenhuma o quê? Nenhuma menção de imoralidade, impureza, cobiça. Trabalhe para se sustentar e ajudar os outros. Não seja barraqueiro. Guarde a sua língua. Não guarde a amargura. Depois ele fala para a família: olha, homens, vivam assim. Tratem suas mulheres desse jeito. Mulheres, vivam assim. Tratem seus maridos desse jeito. Filhos, respeitem seus pais. Senhores, são os patrões, chefe, tratem os seus escravos dessa maneira. Tratem os seus servos dessa maneira. Seus irmãos. Depois disso, Paulo, ele já terminando a carta dele, ele fala algo fantástico. Ele nos ensina como nós devemos, além de
suportar uns aos outros, como viver em comunidade, ele nos ensina que a gente vai viver e vai ter ciladas e vamos receber ataques. E na realidade ele nos ensina que de onde vem realmente esses ataques. Porque é o seguinte, talvez você esteja passando por um problema no seu filho, ou um problema de saúde, ou um problema no seu casamento, no seu namoro. E esses problemas, às vezes, a gente acha que é a pessoa. A gente foca aquilo na pessoa. Só que o problema não é a pessoa. O problema não é o seu filho. O problema que realmente está te atacando é Satanás. E ele diz lá, quem realmente é o nosso inimigo. A nossa verdadeira luta não é contra pessoas. Não é contra fulano A, fulano B. Não é o seu chefe que é muito chato e você tem que lutar contra ele. Não é seu cunhado, a sua vizinha que é fofoqueira e você tem que lutar contra ele, não. Paulo ele ensina contra quem é a nossa luta. E ele diz lá, a nossa verdadeira luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você acha que aquele pessoal não entendia quando ele falava isso? Mas na hora. Lembra? Aquele povo era acostumado com negócio de feitiçaria, com macumba e tal. Então eles entendiam. E a nossa luta, gente, a sua luta é justamente contra Satanás. Ele é aquela pessoa, aquilo que está tentando te derrubar. Ele está atacando o corpo de Cristo. Nós somos um. É por isso que Deus diz o quê? Que Ele odeia a divisão. Ele odeia a divisão. Porque todos nós devemos o quê? Estar juntos, unidos, alinhados com quem? Com a cabeça, que é Cristo. Satanás sabe disso. Ele tenta criar divisão dentro do corpo. Paulo depois ele escreve sobre como a gente deve combater essas coisas, né? E ele usa várias alegorias legais. Ele usa o escudo, a espada, o capacete, o cinto da verdade, as sandálias. Ele usa aquilo que aquele pessoal estava acostumado a ver em tudo que é esquina, que era um soldado romano, né? As armaduras. Mas se a gente tirar essas alegorias, se a gente tirar esses detalhes de lado, sabe o que vai ficar? Olha, fica a verdade, fica a justiça, fica a pregação do Evangelho, fica a fé, fica a certeza da salvação, fica a palavra de Deus, fica a oração. Essa é a nossa verdadeira arma que a gente tem que lutar. Essas são as armas que você tem que lutar para passar por esse problema. Foi isso que Deus deixou. Talvez você esteja lutando contra uma pessoa errada e esteja lutando usando as armas erradas. Talvez você precise voltar a lutar com a verdade, com a justiça, com a pregação do Evangelho, com a fé, com a certeza da salvação, com a palavra de Deus e com a oração. Nisso aqui, nessa lista, não tem misticismo, não tem crendice, não tem aquele voodoo cristão. Passe a toalhinha, passe o óleo, beba água, o sal, coloque um copo d'água, traga a chave disso, a chave daquilo, a foto de ciclano, de beltrano. Nessa lista, não tem. Use as verdadeiras armas que Deus quer que você use. Quem foi escrever a carta de Efésios? Onde ele estava? Preso em Roma. Qual é o tema da carta? Igreja, corpo de Cristo. Para a igreja, corpo de Cristo, a gente vai fazer assim, ó. Chapeuzinho aqui, ó. Igreja, corpo de Cristo, né? Igreja, corpo de Cristo. Vamos lá, Efésios. Então, 1, 2, 3. Efésios. Igreja, corpo de Cristo. Mais uma vez. Efésios. Igreja, corpo de Cristo. Vamos fazer aquele mesmo desafio que a gente fez no começo, só que agora
com mais as cartas de hoje. Lá no comecinho até o final, todo mundo junto e de pé, que é para você acordar, né? Que a glicose baixou, passou do meio-dia, tá pensando já naquela picanha, né? Ou no franguinho da esquina também, que sai do mesmo jeito, né? Aquele frango assado com farofa, né? Mas eu sei que a sua concentração agora já tá fugindo, então você vai se mexer um pouquinho. Então vamos começar daqui, ó. Tiago. Vamos lá. 1, 2, 3. Tiago, a era verdadeira transforma. Gálatas, justificados pela fé. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, a volta de Cristo, o padrão de Deus para mim. 1 Coríntios, deixe de ser crianças. 2 Coríntios, crianças receberam do apostolado. Romanos, boas notícias. Colossenses, conheçam a Cristo. Filemon, todos são iguais. Efésios, igreja, corpo de Cristo. Beleza? Pode ficar e continua aí em pé. Ah não, sente, pode sentar. Desculpa. Olha, se você de noite agora começar a acordar dando aquelas pancadas que você dá no seu cônjuge, né? Você já tem uma desculpa, né? Eu tô treinando para cartas, né? Sabe? Agora a gente vai distribuir a nossa meditação dessa semana, tá ok? Para você levar. Gente, olha, a meditação, se você quiser, ela é grande, tem disponibilizada no site. Você vai entrar lá no www.nib.org. Você pode baixar, tá lá em CNIB, material, meditação de cartas, tá bom? Aqui ela é bem maior do que a que a gente está dando para vocês. Então pode distribuir aí, pessoal. Tá ok? Aqui, cada um pega um, faz o seu. Relembrando uma coisa importante, gente. A assinatura precisa ser de outra pessoa, tá? Não precisa ser a sua, tá? A assinatura de outra pessoa, tá ok? De preferência não seu filho de 3 anos, tá? De alguém que viu a sua meditação e ouviu os seus versículos. É importante você falar o versículo para outra pessoa, tá bom? Todo mundo recebeu? Ok, tá chegando aí, vamos lá, vamos lá. Levanta a mão se você não recebeu. Todo mundo recebeu. Beleza, gente. Gente, se esforça, você está de parabéns, tá? Você que chegou até aqui. E você que deu aquela vaciladinha, retome. Força, vamos junto que a gente vai terminar esse negócio. E aí quando começar a palavra festa, você quer descansar, olha, quando terminar esse negócio, começa a palavra festa, tá? Aí você já tá, ó, um músculo já, ó, preparado, turbinado, né? Não pedindo, pelo amor de Deus, termina que eu quero descansar, né? Não vai ter moleza não. Vamos lá, mas você tá de parabéns, tá, gente? É aprender a estudar, valorizar a palavra de Deus. O tempo que você gasta com a Bíblia mostra as suas prioridades, gente, tá? De fato, mostra a prioridade para você dar a palavra de Deus. A gente vai terminar daquele jeito que a gente termina, com bastante energia. Você vai tirar aquele restinho do final, do fundo lá, raspou tudo. Que a gente vai fazer o nosso quiz agora, para ver o que você aprendeu de fato dessa aula, se você aprendeu, tá bom? Então você vai ficar de pé, né? Juntou. Já pensa no frango aí que tá. Vai lá. Tá, vamos lá. O quiz junto, todo mundo em pé. Vamos ver se você de fato prestou atenção na aula. Rapidão, hein? Bate pronto. Qual o tema da carta de Romanos, que é também o significado da palavra evangelho? Boas notícias. Quais as 3 cartas escritas durante a 3ª viagem missionária? Muito bem. Onde Paulo estava quando escreveu a carta aos Romanos? Preso. Romanos, ele estava aqui. Fim da 3ª viagem, tá? Em Corinto, tá bom? Tá? Qual carta trata do retorno de um escravo fugitivo ao seu senhor? Como era o nome do escravo? O que significa Onésimo? Qual é o tema dessa carta? Todos somos iguais. O que é heresia? Ensino contrário ao ensino bíblico, tá? Ensino contrário ao ensino bíblico. Vamos lá. O que significa cristologia? Doutrina de Cristo. Qual é a principal heresia filosófica e religiosa que ameaçava a igreja de Colossos? Gnosticismo. Qual é o tema da carta de Efésios? Igreja de Cristo. Beleza. Qual é a referência do versículo de Efésios que diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé? Efésios 2:8-9. Depois de entregar a oferta em Jerusalém, Paulo pretendia ir para Espanha.
Espanha. Paulo foi transferido para a prisão em Roma porque apelou para César. Antes da ressurreição de Jesus, existiam dois tipos de pessoas: os israelitas, o povo de Deus, e o resto, muito inclusive eu e você. As cartas de Colossenses, Filemão e Efésios foram entregues por Onésimo e Chico. Muito bom. Certo ou errado? Paulo fundou a igreja de Colossos. Quem foi que fundou? Epáfras. A igreja de Colossos era filha da igreja de Éfeso. Certo ou errado? Muito bom. Filemão era um homem pobre que morava em Éfeso. Ele era o quê? Ele morava onde? Muito bom. Múltipla escolha. No final da carta de Efésios, a Bíblia nos ensina que a nossa verdadeira luta é contra. Alternativa A, os descrentes. Alternativa B, as pessoas más. Ou alternativa C, as forças espirituais do mal. Deus abençoe vocês. Bom almoço, tá? E a gente se vê no próximo domingo.